já estou vendo aqui colegas de fora, o nosso amigo grande ídolo Péricles também aí presente. E, enfim, Vitor assume, agora eu vou me recolher, vou ficar só assistindo. Você pode apresentar a Suzy para a gente iniciar a aula. Bom, pessoal, boa noite. Doutora Schilling é médica neurologista e fisiatra pela Faculdade de Medicina da USP. Fez mestrado e doutorado em ciências pelo Departamento de Neurologia da mesma faculdade. É coordenadora do Departamento Científico de Transtorno do Movimento. Foi coordenadora no biênio 2016 a 2018 e vice-coordenadora também do Departamento Científico de Transtorno do Movimento da ABN entre os anos 2014 e 2016. Doutora, fique à vontade e estamos ansiosos pela aula da senhora. Doutora, eu acho que o microfone da senhora está desligado ainda. Ah, sim, desculpa. Eu vou compartilhar e você vê para mim se está dando certinho, você me dá um retorno, porque quando eu colocar compartilhamento eu perco a visão de vocês, tá bom? Perfeito. Ok. Péricles, muito amigo deitado, como aumenta a papada dele, eu vou dizer, aumenta a papada. Viu aqui, viu? Viu? Tá deitado. Estamos vendo, doutora, sem problema nenhum. E agora, tá tudo certo? Tudo certinho, tudo certinho. Tá bom, então boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês. Hoje eu vou compartilhar desse tema da síndrome de Gilles de La Tourette, que é algo que eu gosto muito, e é um tema que eu tenho estudado muito, e eu sei que muitas pessoas não lidam muito com crianças, mas nós, como neurologistas em geral, acabamos vendo muito pacientes com a síndrome de Gilles de La Tourette, mesmo na fase adulta. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu começarei com uma introdução, falarei do que há de novo, um pouco sobre o tratamento. Você sabe que eu está assistindo? Eu estou com uma interferência de alguém aqui. Eu agradeço. Quem tiver com o microfone aberto, feche, fica só o da doutora Suzy ligado. Obrigada. Eu estava recebendo um retorno. Então, vou voltar aqui esse slide. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a síndrome de Gilles de La Tourette na introdução, o que é de novo, tratamentos e perspectivas futuras e considerações. Quanto à introdução, então. Vou falar um pouco da linha de tempo, porque apesar de nós sabermos o que muitas pessoas sabem o que é síndrome de Gilles de La Tourette, nós não sabemos exatamente como ela chegou a esse termo, de ser chamada de síndrome de Gilles de La Tourette. Nós sabemos que, por volta dos anos 1850, algumas pessoas já começaram a descrever de pessoas que tinham um transtorno de tique e que tinham um comportamento um pouco diferente da população em geral. Mas, por volta de 1880, o doutor Georges-Édouard Brut-Gilles de La Tourette começou a trabalhar com o famoso professor Charcot. E o professor Charcot estava muito interessado na ocasião de pacientes que tinham algumas alterações que eles chamavam de histeria, ou seja, uma doença ligada a alguma alteração emocional ou psiquiátrica. E o doutor Gilles de La Tourette foi convidado pelo doutor Charcot a descrever alguns pacientes que estavam internados sob Trier, que tinham esses comportamentos anômalos. E, então, em 1885, ele publica a sua tese, em que ele não chamou de síndrome de Gilles de La Tourette, ele chamou desses 9 pacientes que tinham esse comportamento diferente, que tinham esses transtornos motores, de uma manifestação motora que tinha uma correlação psiquiátrica. E é interessante que, desde aquela época, ele já descreveu o fator genético, essa característica vamos dizer, voluntário, que alguns pacientes conseguiam suprir o tique por algum momento, e ele descreveu até perspectivas futuras de uma possível intervenção. Foi somente depois de alguns anos que o seu professor, o professor Gilles de Charcot, chamou essa síndrome, em sua homenagem, de síndrome de Gilles de La Tourette. E por muitos anos, essa doença foi colocada dentro das patologias psiquiátricas, porque eles achavam que a doença tinha um fator apenas emocional.
E foi somente nos anos 60 que os casal Shapiro e Shapiro, ambos psiquiatras, introduziu o haloperidol e foi um sucesso de tratamento. E como resposta ao haloperidol, começou-se então a ter uma outra hipótese que dessa síndrome não fosse apenas de uma etiologia psicológica, mas sim que tinha uma alteração anatômica e era uma doença que não era apenas funcional. Então, desde 1960 até hoje, nós temos descrições de tentativas de estudar sobre a sua fisiopatologia, descrição da doença, até o desenvolvimento de várias escalas para tentar mensurar e entender melhor a síndrome de Gilles de la Tourette. Agora, se vocês forem entrar na internet, vocês verão que muitas pessoas utilizam o nome síndrome de Tourette. Inclusive, os americanos usam mais a palavra Tourette Syndrome. Eles não usam a palavra Gilles de la Tourette. E eu gostaria de chamar a atenção dos senhores desse artigo muito legal que foi publicado em 2021 na Movement Disorders. Esse autor, ele fala que muitas pessoas chamam a síndrome de Brown-Séquard, não de Séquard. Vocês chamam a síndrome, várias doenças, nós chamamos pelo nome composto, e não apenas como a doença de Séquard. Por quê? Porque a família do Georges Albert Edouard Bruto Gilles de la Tourette era a família Gilles de la Tourette, e não Tourette. Mas os americanos simplificaram, de modo que todo mundo conhece o nome dessa doença como síndrome de Tourette. Mas o nome correto, dando privilégio a essa família, deveria ser chamado de síndrome de Gilles de la Tourette. Então, gostaria de propor para vocês que dê um murro na palavra síndrome de Tourette e nós chamemos essa síndrome de Gilles de la Tourette, homenageando a família Gilles de la Tourette, que é o nome correto dessa família. Esse slide resume exatamente o que é a síndrome de Gilles de la Tourette. Então, a síndrome de Gilles de la Tourette é caracterizada por uma presença de tiques, precisa ter ambas, motora, o quadro tem que ter o tique, tanto o motor quanto o fônico, e que ela tem que ter um início abaixo de 18 anos. Bom, há uma diferença entre a Tourette Syndrome Association e o DSM-4, mas vamos estabelecer aos 18 anos. E nós sabemos também que essa síndrome, ela tem um fator genético, no entanto, nós não sabemos exatamente qual é o gene. Foram feitos vários estudos multicêntricos, populações enormes, sangue escolhidos, e nós não conseguimos chegar a uma conclusão qual que é o gene candidato. Alguns genes podem ser genes de suscetibilidade, porém, nós não conhecemos exatamente qual é o gene, e hoje nós sabemos que, portanto, a fisiopatologia, apesar de ter uma incidência genética, deve ser poligenética. Em termos de patofisiologia, nós não conhecemos exatamente onde está o problema. Vários estudos já foram feitos, nós temos estudos funcionais, estudos com ressonância funcional, tem estudos pós-mortem e de todos os modos que nós possamos imaginar. Mas nós sabemos que, com certeza, a circuitaria córtico, estriato, talâmico, cortical, está envolvida na gênese da doença, e nós sabemos que há alguns receptores que estão alterados, principalmente a dopamina, porque nós sabemos que antagonistas dopaminérgicos auxiliam na melhora dessa manifestação, ou seja, dos tiques. Mas exatamente onde, por quê e qual é o mecanismo de doença, nós não conhecemos muito bem. Sabemos que deve ter relação com o neurodesenvolvimento, porque essa doença é mais prevalente nas crianças. E nós sabemos que os pacientes com a síndrome de Gilles de la Tourette, eles têm uma perda de qualidade de vida muito importante, principalmente por causa
que essas crianças, porque geralmente a idade de preponderância é na idade infantil, sofrem muito bullying. Algumas crianças, devido às suas comorbidades, têm dificuldades de aprendizado, ou eles têm os tiques focais, motores e vocais, que acabam atrapalhando as outras crianças durante a escola, e de modo que, então, às vezes, elas sofrem, então, esse bullying, ou eles sofrem isolamento, e às vezes eles não conseguem, então, um convívio social muito adequado. Nós sabemos também que, apesar da gente falar da síndrome de Gillian-Tourette ter apenas a presença de tiques motores e focais, e esses vocais não significam que os pacientes têm que falar palavras obscenas, infelizmente as pessoas atribuem a coprolalia ou a copopraxia, ou seja, o ato de fazer atos obscenos ou falar palavras obscenas, como sinônimo da palavra Gillian-Tourette. Mas não é. Nós sabemos que apenas 20 a 30% dos pacientes vão ter esses tiques motores ou vocais complexos. Portanto, entendam, o fato do paciente não ter coprolalia ou copopraxia não significa que ele não tenha síndrome de Gillian-Tourette. Nós sabemos também que os pacientes têm uma prevalência masculina. Nós sabemos que cerca de 3 a 4 vezes mais homens do que mulheres são afetados. E uma boa notícia, que apesar das vezes o tique ser algo que é assustador, os tiques motores ser algo que assustam os pais, nós sabemos que a taxa de remissão é por volta de 70% na fase adulta. Então, esse quadrinho aqui é muito legal. Quando as crianças têm comorbidade, geralmente comorbidades maiores são o transtorno de déficit atencional e o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno atencional geralmente aparece antes das manifestações motoras. Os tiques motores são os primeiros a aparecer e geralmente iniciam por volta dos 5 a 6 anos, o que é muito cruel, porque é nessa idade que a criança vai para a escola, e eles começam a fazer os tiques, e aí eles começam a chamar a atenção. Os tiques vocais aparecem um pouco mais tarde, e quando eles atingem, na idade mais ou menos de 10 anos, nós temos a piora do quadro, tanto o motor, quanto manifesta, então, inicialmente, por volta dos 10 anos, né, os comportamentos obsessivos compulsivos. É importante frisar que não é necessário que o paciente tenha o transtorno de déficit atencional e o transtorno obsessivo compulsivo para nós fecharmos o diagnóstico de síndrome de Gillian-Tourette. Como eu disse para vocês, a presença de tiques motores vocais faz, acima de 1 ano, faz com que nós chamamos essa doença de síndrome de Gillian-Tourette. Porém, é muito comum que os pacientes tenham outras comorbidades que não somente transtorno atencional, ou a transtorno obsessivo compulsivo. Eles também sofrem, às vezes, de ataque de raiva, os pacientes, às vezes, podem ter depressão muito importante. Então, outras comorbidades podem ser associadas à doença. Mas a boa notícia, e é isso que eu tento sempre passar, esse otimismo aos pais, é que por volta dos 17, 18 anos, ou seja, quando o cérebro começa a ser mais estabilizado, quando nós temos uma frontal mais estabelecida, ou quando o paciente começa a entrar na sua fase de adulto, eles começam a ter uma diminuição dos seus tiques, e muitos desaparecem completamente, enquanto alguns mantêm alguns traços dessa síndrome, ou de alguns tiques que nós chamamos de tiques mais favoritos desse paciente. Como é que nós vamos, então, chamar o paciente que tem um tique motor ou um tique fônico? Nós chamamos, então, o paciente que não tenha essa combinação de tique motor ou tique fônico ou vocal, nós vamos chamar isso de um tique motor ou um tique vocal simples. Ela vai ser chamada crônica quando ela tem mais de 1 ano de manifestação. Não esquecer que, às vezes, os pacientes com a síndrome de Gillian-Tourette, ou seja, que tenham tique por mais de 1 ano, motor e vocal, não necessariamente conjunto, ao mesmo tempo, eles podem ter períodos de muita melhora. É comum as crianças aparecerem com tique, e aí depois eles melhoram, e depois de 2, 3 anos acontece mais algum fator, aí o tique volta, e às vezes o tique some, e assim vai, e quando eles têm algum fator emocional, esse tique às vezes explode em intensidade, e
muitas vezes o paciente vem com os outros quadros que eu falei de comorbidade também, com essa característica de piora e de melhora. E nós sabemos, eu já vou ressaltar aos doutores, que o mais importante é acolhimento. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que as crianças não fazem esses tiques porque elas gostam. E muitas vezes elas são, então, muitas vezes são tratadas como se as crianças, né, porque eu falo crianças, que a grande maioria é criança, elas fazem isso porque elas têm um ganho secundário, e na verdade elas só têm perda fazendo tique, porque elas sofrem mais do que, na verdade, ter ganhos secundários devido à manifestação desses tiques. E nós sabemos também hoje que a educação não da família e da escola e do meio onde que essa criança vive promove uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Então, essa é a introdução do que é a síndrome de Ledra-Tourette, e vamos falar o que há de novo. Eu tive o prazer de acompanhar 58 crianças, alguns adultos, na verdade, né, porque o meu ambulatório é de adulto, então eu tive uma transição de pacientes de crianças até adultos, e eu estudei para minha tese de mestrado 58 casos. E tudo que eu descrevi não difere muito do que eu falei da introdução. E se eu for falar para vocês o que há de novo, eu vou falar essa frase do rei Salomão. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, o que eu quero dizer para vocês, doutores, é que eu não tenho nada de novo enquanto a fisiopatologia, ou grandes invenções, ou grandes coisas que nós descobrimos que possa ser, de fato, algo que nós chamamos de breaking news. Mas eu preciso falar algumas coisas que têm acontecido, né? E uma das coisas é que eu falei com uma pessoa e ele falou uma frase que eu achei lindo, né? Que nós vivemos no passado a Idade Média, que foi uma época conturbada. E hoje nós vivemos a Idade da Mídia, ou Idade Mídia, que na verdade também são épocas conturbadas. Então, quais são as novidades que nós temos na síndrome de Ledra-Tourette? Primeiro foi que, com a mídia, e nós temos agora várias pessoas que são chamadas de influencers, ou pessoas que estão na mídia, e grandes cantores, cantoras, e os jovens, né, como a síndrome de Ledra-Tourette, nós temos uma prevalência na idade infantil, adolescente. Quando a Billie Eilish, quando essa cantora tão famosa, ela publicou e veio ao público que ela tinha síndrome de Ledra-Tourette, isso chamou a atenção da mídia, e então nós temos um reflorescimento de interesse sobre a síndrome de Ledra-Tourette, graças a pessoas como ela, que vieram ao público confessando ou revelando que ela tinha essa doença. Mas o que tem realmente chamado muita atenção, que nós temos hoje em dia, é que com essa onda de influencers e essa onda de mídia social, nós temos agora as doenças da mídia social. Isso aconteceu porque durante a pandemia, os jovens começaram a usar muito mais o TikTok ou o YouTube, e os primeiros fenômenos que nós estávamos tendo dessa influência, desse conhecimento da síndrome de Ledra-Tourette, e pessoas passaram a imitar os tiques, isso mesmo. Começou, então, com essas publicações, por exemplo, na revista Brain, em que este alemão que está aqui à nossa direita, chamado de Zimmermann, ele começou a publicar os seus tiques e começou a ter um BBB da vida dele, né? Então, ele publicava o que ele falava, ele fazia alguns gestos, e muitos jovens começaram a imitar ele. E, inclusive, ele é super famoso, tem milhões de seguidores. As pessoas compram camiseta dele, caneca e etc. Então, ele passou a ganhar dinheiro com isso. E no Canadá, nos Estados Unidos e no Canadá, muitas pessoas seguem essa menina chamada Abby Mag, e ela, inclusive, apareceu num documentário do BBC, mostrando que é a síndrome de Tourette. Aqui, Tourette, né? E porque, como eu disse para vocês, os americanos, o pessoal, cortou o nome de Ledra-Tourette. Mas esse fenômeno de mídia social, em que nós temos essa
vamos dizer, um espalhamento, né, espraiamento, ou imitação dos ídolos, e ter o que nós chamamos de uma doença da mídia, não é tão novo assim. Na verdade, antes da pandemia, nós tivemos um relato em 2012, que apareceu na revista Nature, de uma escola chamada Leroy, que foi na cidade de Leroy, em que começou em maio, uma menina começou a ter os comportamentos bizarros de alguns tiques, like, e de repente, em setembro, nós tínhamos 18 meninas e um menino tendo ataques de Tourette-like, eles chamaram, e que foi um acontecimento lá em Nova York. Aí, o pessoal começou a achar que podia ter sido envenenamento, começaram a fazer uma pesquisa do CDC se era o poço que estava água ou alguma coisa, e no final perceberam que, na verdade, não se tratava apenas de uma histeria em massa. Essa história de histeria em massa, na verdade, já não é algo tão também frequente, não é algo novo. Na verdade, em 1518, nós já temos a descrição da praga da dança, em que uma pessoa, na cidade de Estraburgo, uma mulher começou a dançar e, de repente, as pessoas daquela cidade também começaram a dançar, imitar os gestos dela, e isso durou por um tempo, e assim como veio, ela simplesmente desapareceu. Então, essa história de que as pessoas começam a imitar, e nós chamamos isso de tique funcional, ou tique-like funcional, chamou tanto a atenção dos médicos durante a pandemia, porque houve uma explosão de casos, né? E aí teve até esse artigo, que quem quiser saber sobre a fisiopatologia, de por que essas pessoas começaram a ter esses tiques funcionais, esse artigo vale a pena. Então, os médicos começaram a ficar tão assustados com esse fenômeno das pessoas, principalmente de meninas, a terem esses tiques funcionais, e nós sabemos que tique é mais prevalente em menino. Então, vários artigos começaram a aparecer durante a pandemia, e tentando explicar o porquê desse fenômeno ser tão prevalente durante essa época em que nós temos o advento desses TikToks da mídia e de influencers, né, que é uma nova profissão. Agora, eu devo ressaltar para os doutores que, independente desse tique funcional, dessa histeria em massa, nós temos que também tomar cuidado, que esse trabalho mostra que pacientes que têm tique também, ou síndrome de Dillon-Tourette, também tiveram piora dos seus sintomas durante a pandemia, que foi um momento de muito estresse. Mas esse quadro desse artigo mostra como a gente pode identificar pacientes que provavelmente têm um comportamento tique-like funcional, ou de fato nós estamos em frente a um paciente que de fato tem a clássica uma evolução típica de uma síndrome de Dillon-Tourette. Então, eu chamo a atenção para vocês sobre esse artigo, e que é importante nós sabermos reconhecer, no Brasil nós não temos tanto esse fenômeno, mas no mundo da literatura, de fala inglesa e da Europa, esse fenômeno está bombando, e de modo que em 2021, na revista Movement Disorder Clinical Practice, tiveram 3 publicações na mesma revista, inclusive um editorial, comentando sobre esse fenômeno de tique-like, ou functional tique-like phenomena. E aí a gente falou, ok, a pandemia acabou, né? Não precisamos mais nos preocupar com isso. Afinal de contas, foi só um momento. Bem, não é bem assim. Eu fiz uma busca e não tenho como colocar o número de artigos que em 2022 continuaram a publicar sobre isso, do fenômeno de tique-like, e em 2013, por exemplo, esse foi o último, né, que foi publicado de tal modo que
a European Society for Study of Tourette Syndrome tiveram que fazer um painel de expert para ensinar as pessoas a como lidar com esse fenômeno que está bombando do functional tic-like, que está acontecendo nos países de fala de língua inglesa e na Europa. Mas eu quero mudar um foco um pouquinho, né? Só não falar para vocês preocuparem-se com a histeria de massa ou esse fenômeno social causado pelos fenômenos de TikToks e YouTubes da vida. Eu quero ressaltar para os doutores que, além do que eu falei, nós temos que preocupar-nos com alguns quadros motores, e não só psiquiátricos ou emocionais. Eu achei interessantíssimo esse artigo. Esse artigo foi publicado no JAMA Neurology, e foi um estudo bem legal que foi feito pelo pessoal da Suécia, em que eles pegaram, olha, essa quantidade de 6.791 pacientes com síndrome de Tourette ou tique crônico que foram seguidos na Suécia, e compararam com uma população normal. E eles perceberam que 39% dos pacientes com tique ou Tourette, síndrome de Tourette, tinham mais incidências ou frequências de patologias cervicais, e alguns, como esse, com lesão grave do pescoço, por conta dos movimentos caudais que esses pacientes têm. Vale ressaltar que muitos pacientes têm a maioria dos pacientes tem uma evolução dos tiques. Elas começam geralmente de baixo para cima, ou seja, caudal cranial. E os tiques que mais prevalecem na fase adulta, geralmente são do segmento cérvico-cranial. Então, esses tiques motores, muitas vezes, elas podem causar lesões medulares, causando, então, às vezes, até lesão medular, e o paciente ter paraparesia ou um quadro de espasticidade, como no caso desse paciente aqui descrito. Outro fator que eu quero chamar a atenção para os doutores, e esse trabalho foi publicado este ano, no ano passado, no final do ano passado, e esse estudo foi muito simples e muito bonito, em que eles estudaram pacientes com síndrome de Tourette, observaram a alta prevalência de pacientes que acabam mordendo ou mordendo a unha, né, ou machucando o dedo, e isso às vezes causando infecção, inflamação, causa algum problema social por conta dessas lesões que essas crianças acabam tendo, e esse estudo acabou estudando, olha só, 535 crianças, né, adolescentes aqui também no caso, e dos pacientes que tinham síndrome de Tourette, 56% acabavam nessa casuística, né, que dessa população, machucando a unha ou mordendo a unha. Então, só chamar atenção que, às vezes, esse fenômeno é muito comum. Bem, eu, então, vou falar um pouquinho sobre o tratamento, para não delongar, e eu gosto muito desse quadro, fiz uma pequena mudança, porque eu acho que essa paciente fala algo muito pertinente. Então, o paciente fala para o médico assim: doutor, você não faz os pacientes sentirem culpados por terem câncer. Você não faz os pacientes sentirem culpados por terem Parkinson. E você não faz os seus pacientes sentirem culpados por ter Alzheimer. Então, por que você me faz sentir culpado porque eu tenho Tourette, ou síndrome de Tourette? Eu acho que esta é a coisa mais importante que a gente tem que falar quando nós estamos tratando os pacientes com síndrome de Tourette. É primeiro tirar a culpa dessa criança de que ela não tem culpa por ela ter um distúrbio de movimento, que tem uma causa orgânica, que tem uma alteração de circuitaria córtico-esteatotalâmico, em que, na verdade, ela não tem vontade de fazer esse tique, ela não tem culpa por ela ter isso, e falar para essas crianças que muitas vezes os pais tiveram quando eram criança, e a gente vê isso muitas vezes, né? E que os pais, muitas vezes, botam culpa na criança e falam assim: meu filho tem essa coisa horrorosa, meu filho, ele fica incomodando as pessoas. Então, nós temos que tirar a culpa. Essa é a primeira coisa que nós temos que falar quando nós vamos falar de tratamento. E qual vai ser a estratégia de tratamento? Então,
esse esquema foi publicado em 2017 e a European Society de Estudo para o European Society para Estudo de Síndrome de Gilliland-Tourette, ela mantém esse quadro. Por quê? Porque o mais importante que nós temos aqui, quando nós temos uma criança com síndrome de Gilliland-Tourette, é educacional. Educar os pais, educar a escola, educar as pessoas ao redor, os irmãos, os parentes, saber que esse tique, ele é involuntário. Apesar da criança poder suprimir um pouquinho, ela é involuntária. O tique é involuntário. E, muitas vezes, a criança sequer precisa de medicação. Muitas vezes, o fato de você explicar para os pais que é autolimitado, que nós vamos aguardar, que nós temos que tratar a criança com paciência, nós temos que também falar para a criança que, às vezes, quando ela está muito atacada, que a criança vai, então, para outro ambiente, isola um pouquinho, depois volta. Nós temos que educar. Mas, se a criança, ela tem um tique que a gente não consegue somente na educação ou no acolhimento, nós podemos indicar para a terapia comportamental. E tem-se comprovado que a terapia comportamental, ela é tão eficaz quanto o uso de medicamento. E nós só vamos fazer a farmacoterapia quando nós já esgotarmos o tratamento com a terapia comportamental. E se nós não conseguirmos a farmacoterapia, é que nós vamos, então, tentar outros agentes ou outras terapias alternativas. Esse quadradinho aqui foi um resumo do o que nós podemos fazer de estratégia de tratamento terapêutico farmacológico. Então, eu gosto muito de usar a clonidina. Eu sei que muita gente não gosta da clonidina, mas eu gosto muito da clonidina, e ela é muito eficaz, só que ela demora para fazer efeito, então tenham paciência quando vocês derem a clonidina. Às vezes demora umas 3 semanas para a gente começar a notar efeito. E uma vez que nós já colocamos a criança na terapia, ou a gente colocou a criança para o tratamento dos transtornos obsessivos compulsivos, que muitas vezes podem também piorar o tique, e nós esgotamos a primeira linha de tratamento, nós podemos lançar mão dos antipsicóticos, e nós temos alguns que são os top 10, né, que o povo, alguns gostam de risperidona, outros gostam de aripiprazole, mas o melhor que tinha, infelizmente, nós não temos mais no Brasil, era a pimosida. Ela foi retirada, mas era uma droga que eu gostava muito, apesar de ter que fazer um monitoramento cardiológico. E nós também podemos usar o topiramato e tomar cuidado, que algumas crianças podem ter um alentecimento e uma dificuldade de memória. E também podemos indicar toxina botulínica para aquele segmento de músculo focal, onde o tique esteja muito exacerbante. Agora, quando essas estratégias falham, nós podemos tentar as terapias que nós chamamos de terceira linha. E teve moda, uma época, do pessoal usar a tetrabenazina. E muita gente, então, achando que a tetrabenazina podia ser eficaz, começaram, então, a testar com a valbenazina e com a deutetrabenazina. E eu quero falar para vocês, graças a Deus, né, porque graças a Deus, porque são medicações caríssimas, mas os estudos, fase 2, foram muito ineficazes, de modo que nós já sabemos de consenso de que a valbenazina e a deutetrabenazina não são eficazes para o tratamento da síndrome de Gilliland-Tourette. Então, vocês não precisam ficar preocupados por uma droga tão cara, mas ela é ineficaz ao tratamento dos pacientes com síndrome de Gilliland-Tourette. E, evidentemente, voltando aqui, nós podemos tentar alternativas como a estimulação cerebral profunda. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre os guidelines, vocês podem entrar na American Academy ou no Neurology 2019, que teve essas guidelines para tratamento de síndrome de Gilliland-Tourette, e em 2021, esse European Clinical Guideline, que também é muito legal, e eles falam, então, sobre as recomendações para o tratamento e manejo das crianças com a síndrome de Gilliland-Tourette.
E a novidade deste ano, acabou de sair, bem legal, no Pediatric de 2023, a droga Ecopipam, e acho que isso vai ser uma coisa muito promissora, porque eles fizeram um estudo já em fase 2A e foram estudados 76 crianças, estudo multicêntrico de 4 meses, e as crianças responderam muito bem com Ecopipam, que é um antagonista dopaminérgico receptor D1, ou seja, pouquíssimos efeitos colaterais. Então, coloquem esse nome na sua tabelinha, porque provavelmente essa droga vai vir com tudo para a síndrome de Gilles e Tourette no futuro. Então, indo agora para o nosso tema final, que são as perspectivas futuras e considerações. Quando eu falei sobre tratamento, eu omiti de propósito a estimulação não invasiva. E por quê? Porque se vocês forem ver pelo Guideline American Academy of Neurology 2019, eles não recomendam a estimulação, o TMS ou a corrente contínua. E por quê? Porque os estudos mostram que não há uma eficácia sobre a síndrome de Lille-Tourette. E talvez seja porque nós temos uma variação fenotípica muito grande e porque também os trabalhos foram muito diversos, ou seja, em que sentido? Uns usavam um tipo de estímulo, o alvo era diferente, ou seja, nós não temos ainda estudos robustos que comprovem eficácia sobre os pacientes que tenham a síndrome de Lille-Tourette. Esse artigo é muito legal, quem quiser ler, não fala apenas sobre a síndrome de Lille-Tourette, mas também fala sobre as outras doenças do distúrbio de movimento e a sua indicação de tratamento com a estimulação não invasiva. De modo que, quando os seus pacientes foram fazer, vocês têm que orientar que nós não podemos assegurar a eficácia dessas terapias, apesar de a gente não contraindicar também. E quanto à estimulação cerebral profunda, isso é um assunto bastante controverso, e tão controverso que esse artigo de 2021, que é um artigo que vale a pena ser lida, ele fala sobre os 5 pilares para nós indicarmos um paciente para a estimulação cerebral profunda. E quais são esses 5 pilares? Então, primeiro nós temos que assegurar que esse paciente tem, de fato, um tique grave. Grave, principalmente, que tipo de tiques? Quando tem automutilação. Segundo, a qualidade de vida, ou seja, o paciente está tão ruim, tão mal, e está tão lesado, que ele não consegue mais viver, ou trabalhar, ou ter uma vida social. E lembrar que o paciente já deve ter tentado todas as terapias, todas, em combinação com o tratamento comportamental, psicológico, etc., e nós também temos que saber se esse paciente tem um risco de vida, principalmente quando o paciente tem risco de suicídio. E saber que a gente tem que esperar que esse paciente tenha mais que 17, 18 anos, porque 2/3 até 80% dos pacientes vão ter melhora desse quadro. Então, imagina você operar um paciente com 15 anos e esse com 18 anos, naturalmente, haveria uma melhora significativa dos tiques. Então, operamos um paciente que, na verdade, vai melhorar por sua conta própria. E, mesmo assim, esse artigo é muito legal, porque ele próprio critica os 5 pilares. Nós, apesar de falarmos que esses 5 pilares têm que serem preenchidos, nós também temos muita dúvida se esses 5 pilares realmente, elas preenchem os critérios para nós indicarmos o paciente para a cirurgia. Por exemplo, se nós formos falar que o paciente teve uma refratariedade, ele foi refratário ao tratamento. Será? Que tipo de droga foi usada? A droga foi usada na sua dose máxima? Ele foi bem combinado? Então, esse artigo é bem legal, ele próprio até traz algumas dúvidas sobre as indicações para a cirurgia. Não que a gente não vai indicar. E eu quero fazer uma pequena homenagem ao grupo lá do Rubens Cury, lá do HC, porque esse caso foi muito interessante, né? Que apesar da estimulação cerebral profunda muitas vezes ser uma indicação muito legal, e no caso para esse paciente de 23 anos,
eles perderam o segmento e os tiques vieram com toda depois de algum tempo. E revisando esse paciente, na verdade, era porque ele tinha que trocar a bateria, mostrando que, no caso, às vezes a piora do tique de pacientes cirúrgicos é porque a bateria acabou. Eu quero, então, também falar um pouco sobre pandas, que foi muito na moda e que eu quero, talvez, dar um pá de cal nesse assunto. Panda, para mim, esse bicho lindo, maravilhoso, quase em extinção, mas é acrônimo para Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection, que, na verdade, foi um termo cunhado pela Susan Suedo, que era uma psiquiatra, que achava que as infecções estreptocóccicas faziam com que houvesse a piora dos sintomas obsessivo-compulsivos e dos tiques de pacientes com Tourette, o síndrome de Tourette. E muitos trabalhos foram publicados, muitas hipóteses foram aventadas, mas mais e mais nós temos visto que o mecanismo autoimune da doença ou da piora ou da doença de síndrome de Tourette ligado a um mecanismo autoimune de Streptococcus está caindo por terra. E esse artigo, então, de 2021, eles estudaram 715 crianças e que eles viram que que essas crianças foram pesquisadas quanto a manifestação ou uma piora ou não quando eles tinham uma infecção streptocócica e viram que não houve piora dos seus sintomas. Então, cada vez mais, nós não estamos acreditando pandas como uma entidade autoimune, mas apenas como esse bicho lindo que nós estamos vendo aqui. Para aqueles que têm muito interesse e querem uma rápida revisão sobre a síndrome de Tourette, esse artigo acabou de ser publicado, está no Lancet Neurology, é bem gostoso, tem só umas 7 páginas, com desenhos, com quadros, é bem legal e faz uma boa revisão, bem resumido sobre tudo isso que eu falei nesta aula. Então, a minha mensagem final é que a síndrome de Gillian-Tourette é um distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico, a causa é poligênica, é muito comum o pai ter, às vezes, um transtorno obsessivo-compulsivo, a criança tem Gilles, síndrome de Gillian-Tourette, a mãe, por exemplo, tem um tique na infância, o pai, e a criança desenvolve, muitas vezes você pergunta ao irmão ou ao avô, então nós sabemos que deve ter uma causa poligênica e tem um fator de predisposição. Lembrar que até 80% dos pacientes melhoram dos tiques na fase adulta. Então, não sejam precipitados em dar um prognóstico sombrio para essas crianças, porque muitas vezes os piores tiques, eu já vi uma criança que tinha um tique horroroso e depois de alguns anos a criança não é mais criança, né? Esse adulto está normal, quase você não percebe, na verdade não tem mais tiques. E lembrar que nem todos os casos necessitam de tratamento medicamentoso. Não distribua remédio, receita para pacientes indiscriminadamente. Lembre que a mídia influencia o comportamento dos adolescentes, e nós estamos chamando isso de tiques sociais. Cuidado, muitas vezes, saber diferenciar, porque na pandemia houve um estouro desses casos, e que nós precisamos ter uma compreensão dos mecanismos da doença, para que nós possamos ter melhores estratégias de tratamento, principalmente essas medicações ou tratamentos alternativos que estão sendo estudados. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar, e eu fico à disposição para perguntas, caso eventualmente vocês tenham. Professora, parabéns pela palestra, fantástica. Inclusive, algumas dúvidas que eu tinha para perguntar foram já esclarecidas durante o decorrer da aula, mas eu tenho ainda duas dúvidas muito básicas. Alguns estudos saíram com um possível benefício da pimavanserina para o controle do aspecto motor e comportamental da síndrome de Gilles-de-Tourette. A senhora percebe no futuro, ou até atualmente, realmente um espaço dessa medicação no manejo terapêutico? Eu acho que não, ela sequer foi listada nos estudos nesses guidelines que eu falei para você. Mas
como eu disse, né, o Ecopicpan estava somente com 40 pacientes quando esses guidelines surgiram, e agora em 2023 já está praticamente para ser aprovado para a fase 3 e vai ser provavelmente aprovado. Então, eu acho que nós temos que aguardar. Eu me ative apenas às drogas que foram recomendadas pelos guidelines, porque eu tive muitos pacientes que tomaram das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Então, como nós estamos numa palestra em que nós temos que ser muito, muito científicos e acadêmicos, eu acabei não falando das coisas que estão no pipeline, tá bom? Perfeito. E mais uma dúvida, doutora. Tem alguma dica prática para o manejo do tique maligno de um paciente que apresenta tique maligno? Olha, tique maligno é muito complicado, tá? Mas, antes de mais nada, o que é tique maligno? Eu sempre tenho essa dúvida sobre tique maligno, né? Porque, na verdade, a gente não sabe graduar o que é maligno e o que não é maligno. Você falar para mim que maligno é automutilação, aí eu vou achar que é legal, eu concordo. Pacientes que têm automutilação, eu acho que é maligno. Nós chamarmos de tique maligno porque ele piorou o seu quadro de tique motor, então, bom, aí é muito complicado. Então, se for o tique dito maligno porque piorou o quadro motor e o quadro bucal, eu geralmente tento tratar as comorbidades. Eu tive vários pacientes que tinham os chamados tique maligno, sabe, que eles gritavam, a casa, a pessoa ficava irritada, os pais ficavam irritados, aí xingavam a criança. Eu tive um pai que chegou a dar, é feio falar isso, mas ele deu cintada na criança, né? E aí, o que acontece? A criança, então, vai num crescente, e eu acho que, às vezes, você tem que analisar se não é a casa que está ficando maluca. A criança é um reflexo do comportamento da família, tá? Então, eu acho assim, primeiro, se é uma alteração familiar ou da criança que está passando por alguma crise, alguma comorbidade. Então, separando isso, se for traga um caso de automutilação ou um caso em que a criança, de fato, tem, como eu tive, uma paciente que se automutilava e essa paciente acabou indo para um quadro cirúrgico. Então, a gente tem que aumentar as drogas, a gente tem que sedar mais e, infelizmente, para essa paciente, eu tive que segurar ela com haloperidol. E aí, depois que ela conseguiu, a gente conseguiu, na época ainda não tinha estimulação cerebral profunda. Veja, eu vi essa paciente nos anos 2000 da vida, né, na época, e ela foi para uma capsulotomia bilateral. Mas antes de chegar a esse caminho, a gente tem que entender exatamente o que nós classificamos com tique maligno, porque nós não temos um consenso sobre o que é esse termo. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, respondeu sim. Eu estava me referindo exatamente aos tiques que geram automutilação, enfim. Mas perfeito, muito obrigado. Então, pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, estão permitidos. Suza, eu tenho uma pergunta. Sim. As crianças com tique, na maioria das vezes, são tiques que não tem muita complexidade e o caráter autolimitante é bem marcante. Existe alguma maneira da gente identificar nessas crianças que começam a ter esses tiques banais, se elas evoluirão para um quadro mais grave, ou se a gente pode tranquilizar a mãe de que aquilo provavelmente vai ceder em menos tempo? E ainda nesse sentido, nesses casos, a gente pode dizer que não é sigilo de La Tourette ou que é uma forma mais frustra? Então, doutor, olha, por definição, e eu tive isso, né, porque as pessoas acabam achando que não é. Eu tive uma criança que teve só o tique de fungar, esse fungar. E era um fungar contínuo, que não era de gripe, etc. Então, ele tinha um tique focal fônico, ou não é vocal, fônico, né? Lembre-se, hoje a gente usa mais tique fônico para substituir vocal, que nem todos têm vocal. E ele tinha um tique somente da face, de era piscar e fazer um movimento com a boca. É síndrome de Lindler-Tourette. Por quê? Começou com tique motor e vocal, ou fônico, e durou mais que um ano. Então, isso que a gente tem que entender. Não importa a intensidade do tique. Por definição, é síndrome de Lindler-Tourette. Se vai ter quadro obsessivo compulsivo, se vai ser transtorno de déficit atencional, se vai ter
rage attack, ou ataques de raiva, não importa. Por definição, é síndrome de Gilles Tourette. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A prevalência na criança é de 1% da população geral. Então, tem muitas crianças que não chegam a gente. Então, o fato de ter um tiquezinho, nem todos vão chegar a gente. Infelizmente, ou chegam porque a mãe não aguenta, aquilo acaba incomodando a mãe ou o pai, ou a criança, de fato, tem um tique que acaba tendo um transtorno social. Doutor, eu não sei qual criança vai piorar e qual criança não vai piorar. Mas eu tenho, por exemplo, na minha igreja, uma criança que eu já sigo de longe. Eu converso sempre com a mãe, oriento a mãe. A criança sequer sabe que tem síndrome de Gilles Tourette. Mas eu converso com os pais, eles me perguntam. E a criança, até hoje, faz um ano que eu estou vendo, às vezes ele piora um pouquinho, melhora, pisca um pouco mais. A gente lidou essa criança como se ele fosse uma criança normal. E ele está indo fantasticamente bem. Então, às vezes, se a gente conversa com os pais, só isso já melhora o comportamento que essa criança tem por causa do acolhimento da família. Ao mesmo tempo, eu tenho pacientes que a gente já não dava nada. Depois de 2 anos, estourou o quadro. Então, desculpa, doutor, eu não sei te dizer, porque é realmente uma montanha russa para esses pacientes. Certo. Obrigado, Suzana. Era uma dúvida que eu sempre tive. Vou passar a olhar com esse tipo de abordagem. E Mas sabe, uma... doutor, eu vou te falar outra coisa. Às vezes eu seguro tanto, porque eu sei que a ansiedade é dos pais. Eles veem, eu tive um menino, coitado, ficou gordo, porque a mãe não aceitava que o menino tinha tique. Mas ficou tão gordo, e eu assim, segurando, cozinhando. Quer dizer, esse cozinhando assim, acolhendo, conversando, mandando para terapia. E assim, sabe por quê? Porque eu sei que 2/3 vão melhorar, doutor. E vão melhorar, sabe? E aí, essa mãe, quando eu cheguei, conversei, olha, eu estou tratando você, não estou tratando seu filho. Nossa, eu precisa ver como melhorou o relacionamento da mãe e filho. Eu tenho uma outra dúvida, Susan, que é mais uma curiosidade. Eu tenho um colega cirurgião, que aliás é um exímio cirurgião, exímio, um dos melhores que eu já conheci, e ele tem Tourette, eu não sei se ele sabe se tem. E eu fico pensando, puxa vida, há algum sentido nisso? Quer dizer, você ter Tourette e conseguir fazer uma atividade tão fina, com tanta maestria? Doutor, eu falo assim, é melhor a gente não falar que tem síndrome de Lira-Tourette, porque a gente estigmatiza, as pessoas ficam doidas, elas querem ter uma doença. Às vezes, se você falar assim, olha, isso passa. Às vezes, até para os pais é melhor, sabe? Que a gente estigmatiza. O meu grande professor, que também não sabe se ele tinha, eu acho que ele nunca soube que tinha, era o Vicente Amato. Eu tinha aula com ele na faculdade, ele tinha tiques no meio da aula, ele começava a tossir, fazer sons guturais, e ele era um excelente médico, né? Eu quero dizer para vocês que há um fenômeno que eu não quis perder muito tempo, chamado premonitory urge, ou seja, sensação premonitória. Pacientes que têm a sensação de que vão ter o tique, eles são pacientes capazes e muito melhor para controlar os tiques, porque eles acabam aprendendo por mecanismos naturais de como fazer mecanismo de reversão de tique ou diminuição do tique. Então, tinha uma menina que ela veio, ela fazia isso com a mão. Ficava vermelho de tanto que ela apertava a mão. Toda vez que ela tinha um tique, ela apertava, e aquilo distraía ela, não tinha tique. Então, ela chegou a fazer uma ferida aqui, né? Coitada. Eu orientei e tudo mais. Então, os pacientes que têm Tourette não significam que eles não possam ter movimento fino e eles não consigam suprimir os tiques por algum tempo. Por falar nisso, a gente tinha no Rio um dos precursores da neurologia brasileira, onde eu cheguei a conhecer ele bem velhinho, que tinha um Tourette absolutamente exuberante. O Péricles, que está aqui presente, podia até falar sobre esse caso, e a gente também ficava pensando, puxa vida, como é que uma pessoa tão brilhante tinha um Tourette tão grave assim? Então parece que os nossos professores também têm Tourette. Oi, Fernando. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Péricles.
Oi. Primeiro, agradecer a professora a beleza da aula, muito ilustrativa e mostra uma capacidade muito grande de transmitir toda a experiência que ela tem. Parabéns, professora. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Olha, o médico que o Fernando está citando é o doutor professor Deolindo Couto. Ele foi o fundador do Instituto de Neurologia no Rio de Janeiro e ele tinha realmente a doença de Gilles-Latourette. E era assim, não é, eu vou falar o termo engraçado, mas era curioso que ele conseguia eventualmente suprimir os movimentos involuntários durante um tempo, mas para logo depois descarregá-los em dobro. Então ele fazia aquela supressão e depois descarregava. Era um aspecto curioso que eu presenciei, que eu cheguei a ver determinado episódio lá no Instituto. Mas era ele, era uma pessoa brilhante, muito, muito, muito capaz, né, do ponto de vista de neurologia. Doutor Péricles, esse fenômeno é muito comum de acontecer. Durante a minha tese era muito engraçado. Depois no consultório, né? Porque eu fiquei anos vendo atendendo muitos pacientes com síndrome de Gilles-Latourette. E teve uma ocasião muito engraçada, mas assim, para ilustrar isso que você falou. Chegou uma mãe com uma criança. Aí na minha frente a criança não tinha nada, nada. E assim a mãe, mas olha, doutora, isso aí, tá vendo? Na sua frente ele não faz nada. Aí depois de meia hora conversando, a criança pediu licença e ele foi para o banheiro. E o banheiro era do lado da minha sala. E ele gritava, ele fazia todos os tiques vocais que você podia imaginar, né? Então, doutor Péricles, isso é um fenômeno muito normal. Eles suprimem a custo de muita energia, porque depois vem a cavalo a quantidade de tiques que se suprimiram. Tá certo, obrigado. Tá certo. Agora, o Fernando, ele escreveu aqui no WhatsApp que tinha uma pergunta para fazer para a senhora sobre o atentado que o Gilles-Latourette sofreu. Foi você, Fernando, que escreveu sobre isso, dizendo que tinha várias perguntas, inclusive essa? Fui eu, Pérez. Foi, pronto. Pérez. Roberto Vargas. Isso, foi o Roberto. Pronto. Não Bom, eu não vou perder a chance de convidar o professor Péricles para contar a história dessa mulher histérica que foi no consultório dele e foi sensação desse caso. E depois o senhor também pode contar a curiosidade sobre como o pobre Gilles-Latourette morreu. Por favor, doutor Péricles, nos honre com a sua história. Nossa, mas a pergunta foi feita para você, doutor. Não, quem que é o nosso herói aqui sobre histórias da neurologia? Por favor. Tá certo. Olha, o Tourette, o ano de 1893 foi péssimo para ele. E ele mesmo expressou isso. Porque nesse ano, ele perdeu, se eu não me engano, um filho de meningite. Houve a morte do professor Charcot, que era o seu grande ídolo, morreu em agosto, e em dezembro ele sofre um atentado. Então foram 3 situações muito marcantes na sua vida. Esse atentado foi feito por uma mulher, uma paciente de Salpêtrière, que Tourette tinha acompanhado durante um tempo, e essa mulher foi na casa dele, que era perto de Salpêtrière, inclusive, e ficou esperando ele chegar. Quando ele chegou, ela puxou uma arma e deu 3 tiros próximos a ele. Só que só acertou um de raspão no pescoço. Era para ele, na verdade, ter morrido ali. Depois essa mulher foi levada pela polícia. Mas esse foi o atentado. Saiu na primeira página de um periódico, um desenho mostrando a mulher dando um tiro, a mulher dando tiro e ele se esquivando. Isso foi que aconteceu em 1893, às 6 e pouco da tarde.
na porta da casa do Tourette. Alguém escreveu aqui, Péricles está confundindo Fernando com Roberto. Isso, Mas é o Roberto. Foi o Roberto de Aracaju que perguntou isso. É o Roberto que devia estar contando essa história, porque ele colocou isso para provocar, para levantar a lebre aí, para se Mas, conversar a Péricles, respeito. Não, os detalhes sórdidos você conhece melhor. Eu só conheço. Essa história ficou mal contada, Péricles. Tem alguma coisa aí no ar que a gente não entendeu direito, mas... Não, vocês estão criando uma outra história. A história foi Só faltou contar agora, o nome da mulher chamava-se Rose Camper, e agora o senhor conta porque, que já que ele não morreu do tiro, do que o pobre coitado morreu? O Tourette começou a criar uma circunstância problemática, porque ele foi acometido por sífilis e começou a ter alterações mentais dentro de Salpêtrière. E aí o filho do Charcot, Jean-Baptiste, inventou que iria ver um paciente num determinado hospital e o chamou para ir junto. Ele foi, mas, na verdade, o objetivo do Jean-Baptiste era interná-lo. E aí internou o Tourette num hospital, não lembro qual foi, não foi Salpêtrière, e nesse hospital ele ficou internado e ele morreu completamente demenciado pela sífilis. Esse foi o final que ele teve. Ele teve um problema com o aluno perguntando coisas. Ele perguntou ao aluno quem foram os 3 melhores médicos da França, e o aluno disse era o professor Charcot, que quis agradar a ele, sabendo que ele era do grupo, e falou sobre também Duchenne, e mais um que eu não lembro. Aí ele falou, não, você está errado. Foi o meu pai, citou outra pessoa e eu próprio. E por isso, quando eu morrer, vão erguer na frente do hospital uma estátua em minha homenagem. Isso já era a doença tomando conta do Tourette. Foi isso. Obrigada, doutor Péricles. O senhor abrilhanta um pouco sobre a história desse homem que foi tão magnífico. Tá, Mas Suza, eu queria contar uma pequena história do Ariano Suassuna, grande Ariano Suassuna. Ele contava que em Recife tinha um sujeito chamado Benedito Mucinga, porque Mucinga para eles era aqueles tiques complexos. E esse paciente, certa vez, se desentendeu com alguém dentro de um bonde e puxou o revólver. E você imagina que ele atirou para tudo que é lado e foi uma celeuma e por sorte, não matou ninguém. Então, esse foi um atentado perpetrado por uma pessoa que tinha Tourette, se dirigindo a uma outra pessoa, mas que acertou em tudo, menos na pessoa que ele estava contando. Doutor Fernando, a Juliana está perguntando sobre qual é o nome da droga, né, que foi lançado, quer dizer, que vai ser promissor, né? Chama Ecopipan. Ele é uma droga nova. Nós estamos já, provavelmente, a indústria vai para a fase 3, e ela é uma droga antagonista em receptor D1, por isso que ela não tem tantos efeitos colaterais quanto as drogas, os outros neurolépticos, tá bom, Juliana? Ecopipan. Desculpa, doutor Fernando. Eu só queria fazer essa homenagem ao Ariano Suassuna, porque ele contava essa história. Certamente ele não sabia nem o que era Gilles de la Tourette, mas ele contava como um caso engraçado de um sujeito que queria atirar num outro, mas que, enfim, não tinha mira para isso, porque ele tinha os tiques. E amedrontou todo mundo dentro do bonde. Vitor, reassuma aí, Vitor. Perfeito, professor. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, se não tiver pergunta, a gente pode dar como encerrado a aula de hoje. Foi fantástica, professora Shen. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo brilhantismo da aula da senhora.
Nós ficamos muito felizes com essa parceria. Espero que possamos contar com a senhora em outras oportunidades para novas aulas. À vontade, estaremos aqui caso precisar, tá bom? Muito obrigada por vocês te darem esse tempo e estar comigo esta noite. Muito obrigada. Certamente será convocada para as outras aulas. Muito obrigado. Um grande Roberto aí, um grande abraço também e enfim, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite.